Bem, a situação está ferrada perto de Baikalsk. Não há banheiros na estrada, nem cafés, nenhum lugar para comprar algo para beber ou comer. O aliado mais confiável da Rússia, o general Inverno, virou seu canhão em direção ao Kremlin desta vez. Todas as rotas que se estendem de Moscou a Vladivostok, da Crimeia a São Petersburgo, não são mais rotas comerciais funcionais, mas se transformaram em cemitérios de metal. O enorme engarrafamento de 100 km refletido nos dados de satélite perto do Lago Baikal não é simplesmente mau tempo, mas o momento em que a espinha dorsal logística de uma superpotência foi quebrada. A 40 graus Celsius negativos, com motores congelados, combustível gelificado e peças de fabricação chinesa falhando, mais de 10 mil veículos aprisionaram a economia de guerra de Putin dentro de um caixão gelado. E assim, provavelmente 70 quilômetros. E o que está atrás de nós ali? Completamente desconhecido. Aqueles 10 mil caminhões não são apenas peças de metal. Eles carregam o pão de Moscou, o remédio de São Petersburgo, soro hospitalar e fórmula para bebês. Neste momento, estão todos presos sob o gelo. Um vídeo gravado por uma motorista presa na rodovia Moscou-Kazan revela a extensão da impotência. Não há banheiros na estrada, nem cafés, nenhum lugar para comprar algo para beber ou comer. Contei 130 carros na nossa frente. O golpe mais irônico e devastador da crise está se desenrolando na joia mais preciosa da coroa imperial de Putin, a Crimeia ocupada. Na península, onde a quantidade de chuva de um mês caiu em uma hora, a infraestrutura colapsou. Em Yalta, o transporte urbano parou completamente e o transporte público foi cancelado. Mas o verdadeiro escândalo está na falta de preparação. Milhares de veículos incapazes de encontrar ou trocar pneus de inverno, devido às sanções e à recessão econômica, inundaram as estradas com pneus de verão, paralisando as principais artérias. A rodovia Simferopol-Bakhchisarai-Sevastopol, a artéria logística mais crítica da península que abastece a base naval de Sevastopol do exército russo, foi fechada. No entanto, a crise não se limita às rodovias. A tábua de salvação da Rússia, as ferrovias, também está passando por um colapso completo. Relatos da região de Krasnodar mostram que o transporte ferroviário deixou de ser um meio de viagem e se transformou em uma luta pela sobrevivência. Centenas de passageiros no trem 061, Moscou-Vladikavkaz, ficaram presos em uma caixa de metal por 13 horas na escuridão total, sem aquecimento, sem água e com os banheiros trancados. Um pesadelo semelhante ocorreu no trem 378, Novorossiysk, Vladikavkaz. Os passageiros ficaram sem eletricidade ou sinal de celular por mais de 10 horas perto de Kropotkin. Lá fora, a tempestade ruge. Enquanto isso, dentro, o medo e o silêncio reinam. No entanto, o que realmente enfureceu as pessoas e destruiu sua confiança no regime foram os casos de pessoas morrendo de frio dentro de suas casas. Cerca de 43 mil pessoas ficaram sem eletricidade devido à forte queda de neve. Devido ao gelo e à quebra de linhas de energia, a eletricidade foi perdida para alguns residentes do Krai de Krasnodar, incluindo em Sochi e Armavir, relatou o governador Veniamin Kondratyev. Enquanto Putin quer mergulhar a Ucrânia na escuridão e no frio, seu próprio império está enterrado em um silêncio gelado. Na cidade de Serov, na região de Sverdlovsk, com termômetros marcando -40, a principal caldeira explodiu, deixando 17 mil pessoas indefesas em um instante. O prefeito Vasily Sizikov não pôde fazer nada, além de declarar estado de emergência. 167 mil pessoas em Angarsk, 85 mil pessoas em Saratov, esses números não são apenas estatísticas. Eles são vítimas de uma infraestrutura que Putin negligenciou, não alocou orçamento e deixou decair em prol de sua economia de guerra. A usina de energia em Angarsk foi construída 30 anos antes do colapso da União Soviética. Os tubos de aquecimento em Serov foram instalados enquanto Leonid Brezhnev falava na televisão. Na Crimeia, as redes colapsaram em 3 regiões devido à queda de neve. 17 mil pessoas ficaram sem eletricidade no frio congelante. Enquanto o orçamento de guerra bate recordes todos os dias, as autoridades locais na República de Sakha não conseguiram nem iniciar a temporada de aquecimento a tempo, devido a déficits orçamentários. Como afirmou o deputado de Sakha, Viktor Fyodorov, precisamos de 63 bilhões de rublos para fazer o sistema de energia funcionar, mas Moscou só deu 34 bilhões. Em uma região sem gás natural, onde apenas carvão é usado para aquecimento, 34 bilhões foram insuficientes. Tixi é agora uma vila fantasma congelada. A infraestrutura está literalmente falida. Os canos de água estão rachados e o sistema de esgoto está inoperante.
As escolas em Verkhnekolinsky suspenderam as aulas porque não é possível fornecer aquecimento. A situação em Kobiask é ainda mais grave. As salas de caldeiras foram fechadas porque as dívidas de combustível não podem ser pagas. As casas não estão sendo aquecidas. Diante dessa situação, o que se espera é uma solução para a crise, uma declaração de mobilização. O administrador local, Rustam Dalinov, está falando sobre o custo do problema, não sua magnitude. Em sua declaração, ele faz a seguinte sugestão: não vamos aquecer os centros culturais e ginásios esportivos. Vamos economizar. A reação do público é uma mistura de impotência e raiva. As vozes daqueles que dizem: dormimos sob 3 ou 4 cobertores, o povo russo é paciente, agora estão trêmulas. Paciente. No ano passado também houve um acidente assim. E no ano retrasado ou no ano anterior a esse, houve um acidente aqui. Agora de novo. As declarações do Kremlin de que a situação está sob controle não passam de uma piada amarga para as pessoas que estão congelando, porque as ondas de choque criadas por esse congelamento nas cadeias logísticas estão abalando todas as camadas da sociedade russa. Quando o motor de um caminhão para na Sibéria, o efeito é sentido em uma prateleira de mercado em Moscou, em uma farmácia em Ekaterimburgo ou em uma cozinha em Novosibirsk. A logística não se trata apenas de atrasos. A logística é aquela linha tênue e vermelha entre a vida e a morte em tempos de crise. E neste momento, essa linha foi rompida na Rússia. Caminhões parados nas estradas, incapazes de chegar às cidades, criaram lacunas irreparáveis na cadeia de abastecimento de alimentos. As prateleiras dos mercados em cidades provinciais já estão soando o alarme. Os preços dos ovos, frango e vegetais frescos dispararam da noite para o dia devido à escassez de suprimentos. Enquanto os números oficiais de inflação giram em torno de 10%, a inflação dos alimentos sentida pelo público é muitas vezes maior. Mesmo que você tenha dinheiro, não consegue encontrar nada para comprar porque não há produtos físicos. Esta situação desencadeia o trauma de retornar aos dias sombrios e cheios de privações dos anos 1990, o maior medo do povo russo. Ainda pior é o colapso do sistema de saúde. Insulina para diabéticos, antibióticos para salas de operação, medicamentos vitais para pacientes cardíacos, todos estão congelando ou estragando em caminhões enterrados sob montes de neve. No entanto, o que realmente assusta o Kremlin sobre este desastre de gelo não são as dificuldades enfrentadas pelo povo. O verdadeiro pesadelo está se desenrolando nas trincheiras na frente ucraniana. Como a logística é implacável, os trens de suprimento militar não podem avançar em trilhos onde os trens civis estão congelados. A região de Krasnodar é a principal artéria que abastece a frente sul do exército russo, e neste momento, essa artéria está bloqueada. Devido à tempestade de neve e ao colapso da infraestrutura, os trens em Krasnodar estão parados há horas. O que isso significa? Projéteis de artilharia destinados à frente, caminhões-tanque de combustível para tanques e transportes de tropas estão agora presos nesse inferno branco. Pior ainda é a logística do último quilômetro. Lembra daqueles caminhões civis congelados nas rodovias da Sibéria? Seus equivalentes militares, caminhões Kamaz e Ural, compartilham o mesmo destino. Porque todos usam as mesmas peças chinesas de baixa qualidade, o mesmo combustível congelante e os mesmos motores mal mantidos. Os soldados russos na linha de frente não estão apenas se escondendo dos drones ucranianos agora. Eles estão tentando não congelar dentro de seus tanques enquanto esperam por caminhões de combustível que deveriam ter chegado, mas não chegaram. A paralisia do tráfego na rota Moscou-Kazan é o silêncio das baterias de artilharia em Donbas. Este é um momento de estrangulamento logístico. Então, por que esse colapso está acontecendo agora e por que é tão severo? A resposta está na assimetria tecnológica da Rússia e sua transformação forçada. As sanções ocidentais cortaram completamente a entrada de caminhões pesados de fabricação europeia, como Volvo, Scania e MAN, no mercado russo, assim como o fluxo de peças de reposição. A frota de caminhões russa envelheceu rapidamente, com a idade média chegando a 23 anos, e peças críticas caíram no mercado negro. A solução de Putin foi voltar-se para o Oriente, nomeadamente a China. No entanto, essa mudança estratégica falhou no momento em que encontrou a dura realidade da Sibéria, ou seja, o inverno rigoroso. Caminhões e peças de reposição fabricados na China não têm a infraestrutura de engenharia para suportar temperaturas de 40 graus Celsius negativos. De acordo com relatórios de técnicos no campo, os sistemas pneumáticos dos veículos fabricados na China congelam, seus cérebros eletrônicos falham no frio e seus componentes plásticos de baixa qualidade quebram como vidro. Isso não é um desastre natural. Este é o colapso físico de um sistema logístico enfraquecido por sanções, condenado a uma tecnologia inferior e remendado às pressas. A Rússia precisava de tecnologia ocidental para equipar seu exército.
Agora está aprendendo da maneira mais difícil que lhe falta resiliência tecnológica suficiente, até mesmo para alimentar seu povo. A paralisia logística está criando um ponto de estrangulamento, não apenas internamente, mas também nas passagens de fronteira. A fila de 5.000 caminhões na fronteira do Cazaquistão não é apenas um simples engarrafamento. Inspeções aumentadas e atrasos na alfândega, alimentados pelo medo de sanções secundárias, cortaram a última tábua de salvação da Rússia para o mundo exterior. Esses caminhões transportavam de tudo, desde microchips necessários pela indústria russa até botas de inverno necessárias pelos cidadãos comuns. Agora todos estão esperando na fronteira, apodrecendo sob a burocracia e a neve. Olhando para o quadro maior, esses caminhões congelados e canos estourados são apenas sintomas do suicídio geopolítico da Rússia. A verdadeira doença é o colapso silencioso, mas mortal, das ferrovias russas, a espinha dorsal do Estado russo. A RZD é a única ferramenta que permite à Rússia gerir a sua vasta geografia, mas os dados não mentem. A RZD está passando pelo seu pior período nos últimos 15 anos, com uma queda de 7% no volume de carga. Por quê? Porque não há locomotivas, os rolamentos dos vagões estão desgastados e, mais importante, não há pessoal. 700.000 trabalhadores ferroviários foram enviados para a linha de frente ou transferidos para a indústria de defesa. Esta situação também está eliminando a maior visão estratégica de Putin, a doutrina de pivô para a Ásia. Tendo perdido o mercado europeu, o Kremlin voltou sua atenção para a China e a Índia. No entanto, este inverno nos mostrou que as rotas logísticas orientais da Rússia não conseguem lidar com essa carga. A ferrovia transiberiana está em plena capacidade e as estradas alternativas estão congeladas. Você quer vender gás e petróleo para a China, mas seus caminhões, que transportam comércio fora dos oleodutos, não funcionam no frio siberiano. O pivô para a Ásia, embora pareça uma estratégia perfeita no papel, é como um bloco de motor congelado no campo. A China não está enviando tecnologia de qualidade para resgatar a Rússia. Em vez disso, está fornecendo tecnologia boa o suficiente, mas nunca perfeita, para manter a Rússia dependente, fraca e como um estado vassalo, servindo como um depósito de matérias-primas. A independência logística da Rússia agora se foi. Essa cegueira estratégica também traz consequências militares. Quando as linhas logísticas atrás da frente congelam, a munição, a comida e o combustível dos soldados na frente também estão em risco. O princípio do estrangulamento logístico entra em jogo aqui. Sem que a Ucrânia dispare um único míssil, a Rússia está estrangulando sua própria logística com sua própria incompetência e negligência. Trens para a frente desacelerando, tanques esperando por peças, caminhões de combustível presos na lama, tudo isso cria uma grande fraqueza interna na frente que o Estado-Maior ucraniano não pode marcar em seus mapas. Este inverno não está testando os limites da capacidade de guerra prolongada da Rússia. Está excedendo esses limites e destruindo o sistema. Este evento é o momento de refutação da doutrina para o mito da invencibilidade que o Kremlin vem construindo há anos. Vladimir Putin afirmou que a Europa congelaria sem o gás russo, que a civilização ocidental se ajoelharia no frio do inverno. Essa propaganda foi repetida por anos na televisão russa. Mas hoje, não é a Europa que está congelando. Enquanto os cafés de Berlim ou Paris estão aquecidos, as próprias cidades industriais da Rússia, rotas logísticas e cidadãos estão congelando. O aliado mais confiável de Putin, o lendário protetor dos livros de história, o general Inverno, agora mudou de lado. Enquanto o orçamento de guerra bate recordes, os radiadores do povo estão congelando. Enquanto mísseis hipersônicos estão sendo produzidos, não há guinchos para resgatar as filas de caminhões de 100 km. Neste inverno, a própria decadência interna da Rússia ameaça o regime tanto quanto, talvez até mais destrutivamente do que os mísseis ucranianos. Os grandes sonhos imperiais planejados atrás das paredes do Kremlin estão agora morrendo silenciosamente nas rodovias da Sibéria, na cabine congelada de um caminhão de fabricação chinesa. O sistema está colapsando não sob um golpe externo, mas sob seu próprio peso e negligência. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Esta crise logística poderia significar o fim para Putin? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado